Bom, pessoal, só para reforçar, né? Lógico que tem muito mais coisa de geografia física para se falar da Ásia, tá? O que eu tô fazendo aqui é só um amarrado dos pontos mais importantes, tranquilo? A mesma coisa vai ser feita para as questões políticas e econômicas, beleza? Então eu selecionei aqui um cara muito importante, né, da parte da Ásia, né, do sul da Ásia, que é a Índia, tá? A região da Índia é uma região muito importante para se falar, porque tem algumas questões importantes econômicas e também políticas, de conflitos, que a gente vai entender um pouquinho, tá? Bom, essa é a região, né? Um mapa aí da região da Índia, beleza? Pois bem, só que a Índia, ela se tornou um país independente relativamente um tempo mais recente, tá? Em 1947, né, a gente teve os britânicos, que eram os colonizadores dessa região, né, saindo dessa região, né? Lembrando que em 47, a gente ligando o nosso reloginho aí da linha do tempo, em 47 a gente estava aí pós-final da Segunda Guerra, né? E já entrando no início da Guerra Fria, né? Então a gente já teve aí alguns processos acontecendo que influenciaram também essa decisão de descolonização, né, da Índia. Pois bem, só que os britânicos e os europeus saíram dessa região, né? E quando foi feita, né, a partilha da Índia, né, não houve, na verdade, uma relevância, né, com relação à separação de populações mais homogêneas dentro das suas repartições, digamos assim. E aí o que aconteceu? A Índia, ela se tornou uma parte, a maior parte, digamos assim, abarcada pela população hindu, que é uma religião, né, própria da região mesmo, e uma outra parte também, né, acabou sendo incorporada pelos muçulmanos, que são, né, a população, né, que vai ter a religião do islamismo como centro, né, das suas decisões, não só religiosas, mas também influências muito políticas, tá? Então, resumindo, a gente teve na Índia, na região da Índia, né, dessa península aí, né, a divisão entre regiões que seriam para hindus e para muçulmanos. E isso acabou gerando uma treta, tá? Atualmente a gente tem, essa divisão. Atualmente não, perdão, calma. Primeiro a gente teve essa repartição da Índia, uma parte virou Paquistão Ocidental e uma outra parte virou Paquistão Oriental, tá? Essas regiões, né, que a gente está chamando de Paquistão, seriam da população muçulmana. E os hindus seriam da Índia. Perfeito? Tranquilo? Mas aí o buraco vai ficando mais embaixo, vai ficando mais complicado. Por quê? Existe uma região lá em cima, tá? Olha ali no mapa, ó, coloquei ali para você ver, ó. Acima do que é Índia, ao lado do que é Paquistão e do lado do que é China. Ou seja, esse meiozinho aí, essa meiuca, né? Que é a região da Caxemira. Qual é a grande treta do conflito da Caxemira? Bom, lembra que eu falei que tinha a galera que era hindu e a galera que era muçulmana convivendo no mesmo espaço, e aí quando você tem a independência dessa região, você começa a repartir territórios? Gente, isso é clássico. Sempre dá treta na história. Sempre dá treta. Quando você tem diferentes agentes querendo o mesmo território, sempre dá treta. Então, o mesmo aconteceu na região da Caxemira, tá? A Caxemira, ela ficou acabando sendo dividida na guerra, nas guerras acontecendo ali nessa região. Ela acabou sendo dividida pela China, que nem tinha a ver na época, não tinha nem relação direta, né, entre Paquistão e Índia, porque a China não era colônia, né? Mas enfim, a China acabou tomando conta dessa parte, né, de uma área que se chama Aksai Chin, tá? E o Paquistão tomou uma parte, controlou uma região, e a Índia controlou a maior parte da região da Caxemira, porque nessa região parece que tem maior parte ali, tem islâmicos, e aí isso acabou gerando uma treta. Por quê? Os islâmicos, né, os muçulmanos, não querem que essa região pertença
a Índia, porque os muçulmanos estão, né, mais alinhados ao Paquistão, né, são pertencentes mais à divisão do Paquistão, tá? Então você teve essa treta, né, a explosiva Caxemira, né, que tem essa relação de uma área de ser uma área muito tensa, tá? E uma outra questão também é a questão da água, mas olha só, coloquei aqui um OBS para você. Antes de falar da água, continuando na parte do conflito, né, a gente teve durante a Guerra Fria, né, como a gente teve o fim o início dessa descolonização, né, só em 47. Então, durante a Guerra Fria, o Paquistão recebeu apoio e influência dos Estados Unidos, né, ou seja, os muçulmanos receberam apoio dos Estados Unidos e os hindus, ou seja, os indianos, receberam apoio da União Soviética. Só para você lembrar, Guerra Fria, Estados Unidos, União Soviética, bipolaridade, eles queriam, né, tomar o controle, né, ideológico do mundo. Então eles estavam sempre ali. Onde tinha algum problema territorial, repartia e eles iam lá e ajudavam aquele povo tomando um lado do outro na guerra, tá? Então como é que eles podiam ajudar ali? Não é que eles queriam tomar o território. Eles estavam, na verdade, incentivando medidas econômicas para esses lugares e, ao mesmo tempo, financiando economicamente armas nucleares, armas no setor bélico. Então, quem financiava as armas para a guerra da Caxemira, né, era a galera da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, tá? E qual é a consequência disso hoje? A galera não pegou de volta as armas nucleares, né? A galera não tomou de volta as armas, né, que foram construídas e disseminadas na Guerra Fria. Essas armas continuam a circular até os dias de hoje. E isso reforça cada vez mais os conflitos nessas regiões. Esse é o primeiro conflito que a gente está falando aqui, que tem esse caráter, mas a gente vai perceber que ao longo de todo o processo de guerras que a gente vai falar da Ásia, principalmente Oriente Médio e África, vão ter esse mesmo pano de fundo, basicamente, tá? Países de fora intervindo em interesses geopolíticos, econômicos principalmente, né? E, por vezes, tem esse pano de fundo por trás religioso. Perfeito? Tranquilo? Então, mais ou menos assim que se deu. Só relembrando, acho que eu não falei aqui, deixa eu só voltar. Essa parte do Paquistão Oriental que eu estou tampando, né, Mayara? Essa região aqui do Paquistão Oriental, com o tempo, se tornou independente do Paquistão e virou o que a gente conhece hoje como Bangladesh, tá? Só para você saber. Então, o Paquistão Ocidental se tornou Paquistão, puramente. A Índia continua sendo Índia. E o Paquistão Oriental virou Bangladesh. E a região da Caxemira, que é onde tem a treta, ficou repartida entre Paquistão, Índia e China, sendo Índia a maior detentora da região. Além da questão ali física, territorial que a gente está falando, e a questão religiosa, né, também tem a questão hídrica da região, tá? Porque a Índia, né, na verdade, ela tem uma dificuldade de acesso à água. A gente tem uma bacia hidrográfica muito importante na região, né, a bacia do Rio Hindu, que ela tem as nascentes, né, da cordilheira, né, do Himalaia, que vai ter aí a sua nascente, né, o seu topo, mais para a área ali onde a gente viu da China. E aí, os rios, né, eles vêm descendo, né, nessa formação dessa bacia hidrográfica, e olha só quem é que está sendo mais abarcado aqui pelos rios, o Paquistão, tá? Então, o Paquistão, ele tem mais acesso aos recursos hídricos do que o lado da Índia, tá? E como a gente tem essa região da Caxemira, que é bem ali na meiuca ali, que a gente está vendo, né? Acaba também tendo uma treta muito grande pela necessidade de acesso à água, tá? Então, a Índia, ela briga bastante pelo direito de ter o acesso à água, que acaba sendo controlado, né, em maior parte, pelo Paquistão. Tranquilo? Beleza? Então, recapitulando, o conflito da Caxemira tem a ver com as disputas entre a população hindu e versus, né, a islâmica, os muçulmanos, tá? Sendo os hindus da Índia e os muçulmanos islâmicos do Paquistão. Na Guerra Fria, quem apoiava quem?
os Estados Unidos, apoiou o Paquistão, apoiou os islâmicos e muçulmanos, e a União Soviética apoiou a Índia. Perfeito? Tranquilo? É mais ou menos isso que você precisa saber, o caldo, né, dessa história toda. Outra questão importante da Índia, gente, olha só que loucura de gente. Olha isso, gente, dá até pra brincar daquele desenho, Onde Está o Wally. Será que tem o Wally aí, gente? Não sei. Não, mentira, gente, a gente não tem não. Mas, pessoal, vamos lá, o que a gente tem que só reforçar aí com relação à população da Índia? Galera, a quantidade de gente está crescendo um absurdo lá. Mas por que, Nayara? Por que cresce tanta gente? Pois bem, porque não há um controle de natalidade, né, por parte da política instituída no país. E qual é a grande temática atual? E que nas projeções bem próximas, né, já da quantidade, né, de população absoluta, tá, gente? Não é nem população, densidade demográfica, é quantidade absoluta de pessoas, ou seja, se o país é populoso ou não, tá? A Índia, ela hoje é o segundo país mais populoso do mundo, o maior é a China, e a projeção próxima é que em 2027 a Índia vai ultrapassar no gráfico de população, eu esqueci de botar aqui pra já ter colocado, né? O gráfico de população da Índia, ele é crescente. E da China, houve aí, a gente vai falar, né, nas próximas aulas, mas já dando um spoiler, né? Houve um crescimento abrupto muito grande, né? Aí eles construíram, né, a política do filho único, um planejamento familiar mais rígido, estatal, né, pelo governo socialista da China. Aí eles diminuíram e agora estão tendo uma constância. Continua tendo um acúmulo muito grande de gente, né? Tanto que ele é o maior país, né? País mais populoso do mundo, tá? Mas o estoque de população tende a diminuir, de certa forma, e o que a gente percebe é que a Índia vai ultrapassar. E isso, gente, vai ocasionar alguns problemas, tá? Qual é a consequência para a população um pouco mais instruída, né, na Índia? A galera que tem um pouco mais de instrução, tem acesso à educação, e é algo que está sendo, inclusive, nos últimos anos, né, tendo um grande investimento na educação dos indianos, né? Você tem tido uma melhora, digamos assim, nisso, é que essas pessoas mais instruídas, que tiveram uma qualificação, que fizeram uma faculdade, né, que têm uma formação um pouco mais técnica, eles vão sair do país, eles vão migrar, que é o que a gente chama aí do processo de fuga de cérebros. O que essa galera vai fazer? Eles vão migrar para outros lugares pro exterior, tá? Lugares onde eles vão ter oportunidades de emprego, onde eles vão ter uma oportunidade de mandar remessas em dólares para os familiares que ficam na Índia, né? E a população, e o país, na verdade, a Índia, sofre de carência, em alguns pontos, de uma comunidade um pouco mais instruída, mais técnica. Então, por isso que a gente diz que esse termo, né, da população, né, de migração, a gente chama de fuga de cérebros, porque é a galera de alta qualificação que vai sair, vai emigrar, mas que pelo menos tem essa questão cultural e religiosa envolvida da família, né, como uma instituição muito marcante para os hindus, né, eles vão mandar as remessas, né, para a sua população, para a sua população originária. Certo? Beleza? Gente, esses são os principais tópicos atuais que a gente tem para falar da Índia. Agora, a gente vai começar a falar dos japoneses. Tá? Os japoneses, que também são uma população, uma comunidade muito tradicional no mundo, na história do mundo. A gente vai fazer uma pausa para a gente continuar a falar um pouquinho da história dele, né, para que a gente consiga entender as transformações que ele impacta na região do Extremo Oriente que a gente viu, tá? Ele é um dos pioneiros, né, em desenvolvimento tecnológico da região e que vai disseminar isso para as outras regiões que não tiveram essa oportunidade. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos fazer uma pausinha para a gente continuar o nosso estudo de Ásia.